Bem-vindos, senhoras e senhores, à nossa mostra de arte. Uma coleção de óleos e naturezas mortas que tem alguma coisa em comum. Vocês não verão essas obras em nenhuma galeria e nenhum museu de arte. Um encontro interessante entre ossos quebrados, entre cera e o que, com perdão da expressão, tudo que se enterra. Portanto, apresentamos à sua aprovação este e outros instantes de pesadelo. Olá, seja bem-vindo à nossa Galeria do Terror. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Marcos, esse daí é o nosso último episódio da temporada sobre Night Gallery, né? Isso. Vamos encerrar a primeira temporada, uma temporada curtinha. Foram apenas 6 episódios mais o piloto, né? Portanto, 7. Uhum. E vamos encerrar lá cedo e vamos em seguida fazer um top 3 dessa vez, né? Porque como não tem muitos, né? Não dá para ser um top 10. É verdade, normalmente a gente faz um episódio especial pro top 3, top 5, não sei o quê. Como a série é curtinha, a gente vai aproveitar para no finalzinho já escolher o nosso, na verdade, segmento, né, Marcos? Porque não dá para escolher o episódio, que como os episódios têm às vezes 2 ou 3 segmentos, a gente gosta de um ou outro, né? Sim. Então a gente vai trazer no finalzinho o nosso top 3 segmento, na verdade, Night Gallery, e você já vai anotando o seu, tá? Para poder comentar logo abaixo aí, seja no YouTube, seja no nosso site, masmorracine.com.br. Mas vamos ao assunto, vamos ao episódio. Eu, com muita alegria, eu venho aqui trazer para vocês o que eu acho que é um dos melhores episódios da temporada, né? Que a gente consegue chegar no final aqui com um episódio, na minha opinião, muito bom. E não é só nem na minha opinião, como na opinião de muita gente, já que é um ganhador do Emmy, o episódio, né? Então a gente vai ter aqui 2 segmentos dessa vez. O primeiro é o Eles Estão Destruindo o Bar de Tim Riley, roteiro do Rod Serling e direção do Don Taylor. E o segundo, bem curtinho mesmo, é o Último Laurel, né? Que é roteiro também do Rod Serling e a direção do Daryl Duke. Eu vou contar para vocês aqui a sinopse. Então, como são apenas 2 segmentos, depois a gente tem o nosso top 3, eu vou contar então um pouco da sinopse e aí depois a gente comenta, né? E fala curiosidades, etc. Tá certo? Bem-vindos, senhoras e senhores, à exposição do Salão do Mistério. Nossa primeira obra desta noite, Rostos, Quadros, Pigmento e Desespero. O desespero calado de um homem acima dos 40 que se torna inseguro entre o medo e a desconfiança em si próprio e nos outros. O quadro se chama Estão Demolindo o Bar de Tim Riley. Vamos lá então ao primeiro segmento, que é o Eles Estão Destruindo o Bar de Tim Riley. Tá, ele é indicado ao Emmy, Outstanding Single Program, em 1971, reputado como um dos melhores segmentos já produzidos no Night Gallery. O título original é Tearing Down Tim Riley's Bar. Aqui nós teremos a história de um homem, que ele é um homem que ele está em franca decadência. Ele está no 25º aniversário no emprego dele. Ele é um diretor de vendas e o nome dele é Randy Lane, na Princeton Plastics. Deveria ser um motivo de comemoração, na verdade, afinal, ele é um homem importante, né? Só que, como eu disse, ele é um homem cheio de problemas e sem rumo na vida dele. No momento, o Randy é um cara que, por exemplo, tinha uma reunião com o chefe dele e não aparece, porque ele é dado a certos intervalos longos no almoço para tomar uns bons drinks, né? O chefe dele, né, que ele vai procurá-lo ali, não o encontra, já fica pé da vida, falando, quando ele voltar, manda ele vir falar comigo. Ele tem uma secretária dele, que é uma personagem maravilhosa, vivida ali pela atriz, a Diane Baker, né? Quero até que a gente fale um pouquinho depois sobre os papéis dela, que eu tô francamente muito emocionada com o papel dela. Ela é uma das melhores coisas do episódio. Apesar de que todo mundo fala muito, obviamente, também do ator, né? Que ele tá muito bem, né?
Sim. Mas ela defende ele com unhas e dentes, então ela percebe que tem um funcionário que está querendo pegar o lugar dele e fica ali espetando, né, o chefe, falando, o cara tá devendo isso, o cara tá fazendo aquilo e tal. E quando ele chega, né, já visivelmente meio descabelado, meio amorcengado, né, e ele fala todo alegre, né, e tal, que ele estava comemorando, afinal são 25 anos, não é verdade? Então ele conversa ali com o chefe, que dá uma bronca nele, e na verdade ele está num momento muito sensível da vida dele, porque ele é um cara que ele não se sente encaixado mais nos lugares, assim, ele parece que está sobrando, né? É por isso que eu acho, vou falar isso mais para frente, que esse é um episódio que ele conversa muito conosco, pessoas com mais de 50 anos de idade. Eu vou explicar para vocês. Porque aqui neste momento da vida dele, ele é um cara que ele é viúvo, ele está naquela empresa há muito tempo, o chefe está bravo com ele, né? Porque ele está tendo momentos difíceis na empresa, e ele está muito chateado porque um bar que ele frequentava, que é chamado o bar de Tim Riley, né, está sendo demolido. Aquele local onde tem as empresas, os bares, está sendo também, você percebe, gentrificado, né? Está sendo demolido porque tudo está mudando. Como está mudando também as coisas na vida do Randy. Então aqui a gente vai ter uma história, eu vou deixar você falar, claro, você tenha coisas para falar, onde você tem um momento na vida de um homem que ele começa a se desconectar da realidade e se reconectar com o passado que não existe mais, né? Ele perdeu a esposa muito jovem, ele é uma pessoa muito infeliz, e vão ter grandes momentos aqui nesse episódio, onde você vai ter atuação maravilhosa, incrível mesmo, né, desse ator aqui que faz o William Windom, né, que faz o Randy Lane, e onde ele está refletindo a vida dele, a frustração dele, mesmo você percebendo que ele tem ali na secretária dele, que é muito fiel a ele, é um possível amor, né? E uma saída para uma nova vida. Então, eu achei interessante você citar a qualidade da atuação do William Windom, porque esse episódio é dirigido pelo Don Taylor, e o Don Taylor era ator. Ele atuou em muitas séries de TV, muitos filmes, inclusive ele é um dos protagonistas do filme Inferno 17, do Billy Wilder, né? E então, como ele era um cara, um ator, um excelente ator, o Don Taylor, ele, enquanto diretor também, provavelmente ali a gente está vendo que ele tem uma certa habilidade também para direção de atores, né? E a gente percebe que o William Windom chega em momentos assim excepcionais na atuação dele. Esse cara, a gente já viu o William Windom no episódios da Além da Imaginação. Você deve lembrar que ele ele é o militar lá do episódio dos 5 personagens à procura de uma saída, né, da 3ª temporada. E ele também faz o médico do Robert Duvall no episódio Miniatura, né? Olha só. Caramba, mas a atuação dele, você entende por que o episódio ganhou um Emmy, além de ter um roteiro incrível, assim, as falas são maravilhosas, ele tá numa atuação muito entregue, né? A gente consegue sentir, porque ele é aquele, como você mesmo já até citou, né? Ele é um cara que ele é um gerente de vendas, mas ele já não tá, ele já foi um cara que foi campeão ali de vendas na empresa, só que o tempo tá passando, ele tá vendendo cada vez menos, e tem o cara lá, o Harvey, né? O outro vendedor fura-olho, né? Que é o cargo dele, né? E ao mesmo tempo a bebedeira dele, as faltas no trabalho, a falta de produtividade dele estão deixando o chefe dele, que é o Sr. Pritkin, é Pritkin ou Pritkin, né? É alguma coisa assim. Isso, o Sr. Pritkin, ele já está de saco cheio, digamos assim, né?
da inconstância do Randy. O Randy, claro, ele tá nessa coisa da bebida por conta de ter perdido a esposa. E é interessante como o William Windom, ele passa pra gente essa coisa dele ter um fundo de orgulho ali de alguém que já foi uma pessoa bem-sucedida e feliz, e que ao mesmo tempo agora tá fragilizado, tá entregue, né, a uma depressão, a uma falta de perspectiva e querendo viver do passado. Então todos esses sentimentos, toda essa angústia, toda essa desesperança transparecem muito bem. Mas ele nunca cai na caricatura. Ele é sempre tocante, mesmo quando ele tá bêbado, porque você fazer cenas em que alguém tá tendo um momento extremamente triste, nostálgico, depressivo, mas também tá bêbado, isso pode cair, né, numa caricatura, mas ele não. O William Windom sempre consegue fazer com que o Randy seja palpável, humano e empático pra gente, porque também a gente pressente que ele é um homem bom também, né? Que ele é tanto assim que a secretária dele, a Lynn, ela enxerga o que tem de bom nele, o sujeito que ele já foi, né? Bom marido, bom chefe também, inclusive. E ela, com o tempo, foi desenvolvendo um grande respeito e mais por ele, mais ainda, né? A gente percebe que ela de certa forma, é apaixonada por ele também, né? Mas a gente nota que ela acabou se apaixonando pelo caráter e pela pessoa que ele foi antes de se entregar à bebida, né? E ela luta muito de que ele não se perca totalmente, né? Que ela é um lastro de esperança, né? Ela quer ser uma espécie de refúgio, talvez, né? Para que ele não se autodestrua completamente, que é o caminho que ele está fazendo. E essa é uma metáfora muito boa que o episódio faz do bar, né? O bar é uma parte do gloriosa de um passado dele, foi onde ele conheceu a esposa, onde ele pediu a esposa em casamento, né? O pai dele estava esperando ele chegar, né? Porque vamos lembrar que esses 25 anos tem a ver também com o fato dele ter voltado da guerra e entrou nessa vida e tal, e cheio de sonhos, né, com a esposa, com a casinha deles, né? Exatamente, né? Ele volta da Segunda Guerra e é recebido lá no bar, né, também. Só que esse é um passado dele que já se foi, essas pessoas já se foram, e ele também tá machucado pela vida, né? E aí esse bar que tá decadente, que fechou e que vai ser demolido, é uma grande metáfora para o que está acontecendo, né? Com o Randy, uma metáfora muitíssimo bem sacada e bem colocada, né? Exatamente. Eu acho que o episódio também, para quem está acompanhando e conhece o trabalho do Rod Serling, né? Ele meio que ele é quase uma reimaginação de uma história que já teve em The Twilight Zone. Porque quando a gente estava falando na segunda temporada, tem um episódio que eu gosto muito. Por favor, escutem o podcast, que é o The Trouble with Templeton. Nesse episódio aqui, você também tem a questão da idade, e da memória, e da saudade de um passado que já se foi. Porque nesse episódio aí tem um ator que era da Broadway, era um cara importante e tal. Ele é um viúvo, ele vê a nova esposa dele flertando ali com uma pessoa na casa e tal. Ele também tá nessa encruzilhada da vida. E aqui tem muitos, realmente verdadeiras coisas muito parecidas. Várias cenas do bar, das pessoas paradas olhando para ele, né? Como isso. que é uma cena que eu acho até um tanto quanto assustadora do Trouble with Templeton, né? Que as pessoas, parece que as pessoas a vida acontece no bar só quando ele entra. Então, a dado momento, quando ele sai, todos ficam parados olhando, né? E aqui tem isso também, mais pro final na história. E tem, sabe, eu gostei que, obviamente, é bem óbvio ter esse paralelo com esse bar que está prestes a ser demolido, com a vida dele, que ele não vê mais sentido, né? Porque ele trabalhou tanto naquela empresa, ele fala assim, poxa, minha mulher, quando ela ficou doente, teve pneumonia, eu estava trabalhando, porque essas pessoas são vendedores e pessoas que viajavam vendendo seus produtos, Sim. né? Tipo um caixeiro viajante mesmo. As pessoas viajavam muito, tinham metas de vendas. Depois demorava muito para tu conseguir chegar nesse patamar de ser o chefe de vendas, né? E ficar na empresa. Mas ele acabou, a esposa, a doença agravou muito rápido e ele ficou viúvo muito cedo. Então ele afundou a cabeça no trabalho e tal, e não vê mais sentido nisso tudo, porque se você vê a situação dele mesmo,
no episódio, até a maravilhosa personagem que é a secretária dele joga na cara do chefe. Ele falou assim, ele passou 25 anos da vida dele trabalhando aqui, né? Como é que não significa nada para vocês o trabalho dele? Você sequer, porque uma hora ele acaba demitindo o cara devido a esses problemas com álcool, esses sumiços dele, né? Aí ela fala assim, você sequer deu um relógio para ele, uma gravação com agradecimento. Então é uma história também que fala sobre o trabalho, né? Sobre você deixar tudo passar na tua vida e caramba, agora você tem dinheiro, que ele fala que tem dinheiro, ele não mora mais naquela casinha que ele morava antes com a esposa, ele mora num prédio maravilhoso, numa região bem melhor, assim, só que ele fica o tempo todo tentando entrar no bar e ficar no bar. Tem um amigo dele policial, né, que ele é chamado porque ele tá lá, não quer sair, os caras querem trabalhar, né, querem mesmo fazer a demolição. E tem toda a paciência com ele, leva ele até a antiga casa dele. Então é um episódio que é muito... eu acho que ele conversa com as pessoas mais velhas, porque a gente, a dado momento, a gente vê as coisas que fizeram parte da nossa vida, elas mudarem, ou elas deixarem de existir. Sim, isso faz muita parte da vida. Mas eu lembro, compartilhando aqui com vocês, né? Porque eu sou aqui do Guarujá, o Marcos também conhece, que, quem é nascido e criado aqui, Guarujá é uma cidade grande, mas eu sou de Vicente de Carvalho, uma cidade que é um distrito de Guarujá. E tinha um espaço, assim, chamado Esquina, que era um espaço, assim, que na minha juventude a gente ia, e todo mundo que gostava de rock ia, de lá ia para outros locais, para outros shows. Era o point, assim, do encontro das pessoas que vinham até do Guarujá, de Santos, todas para lá para se encontrarem. E nós íamos, né, Marcos? Você sabe, ia para vários shows de rock, os amigos tocavam, a gente conhece muitos músicos, né? E assim, e o tempo foi passando e teve muitos shows que a gente até organizou lá e tal. Era um local de encontro, e a gente conhecia todo mundo, das pessoas, os donos, né? E as pessoas que trabalhavam. Um dia foi vendido, aí depois se tornou um Habib's. Hoje em dia já é uma ótica. Então, a gente olha as fotos do passado, eu vou tentar até colocar para vocês, né? Aí, para quem estiver vendo o vídeo, e a gente sente muita saudade, porque fez parte da nossa vida. E sim, a vida é isso, né? Mas eu acho que é essa espécie de sentimento, porque você não vai conseguir resgatar aquele momento que você era jovem, cheio de esperanças, ou então aquele momento que você sabia que sábado à noite você ia sair, encontrar os seus amigos, se divertir, ia se aventurar, né? Então é uma fase da tua vida que passou, né? E é difícil pra gente lidar com isso, e para muitas pessoas é difícil você pensar, poxa, né? Qual o sentido, né? E tem muito sentido, né? Porque a gente tem que mudar, porque as coisas mudam, né? As coisas não são imutáveis, né? E assim, é interessante, eu refleti sobre isso, fiquei pensando sobre esse episódio, o quanto que parece uma coisa boba, né? Você falar, o cara gosta de um bar, porque ele chegava, as pessoas comemoraram quando ele chegou no bar e ficavam, ele é um bom companheiro, o pai dele tocou o piano, a que seria a esposa dele abraçou ele. Então você entende, né? O quanto é tocante esse episódio, o quanto ele não é um episódio de terror, é um episódio onde, claro, ele vai ser absorvido por toda essa lembrança, essa tristeza, mas ele é muito delicado. Então, talvez, eu penso assim, talvez ele não converse com pessoas muito jovens que acham isso muito enfadonho, né? Mas para você que tem toda uma vida assim, né? Que você passou por tantas coisas, por vários lugares, por várias ocasiões, coisas que se forem, você sabe que não volta, conversa com a gente, né? Exatamente. Infelizmente a vida é feita de ciclos, né? E a gente precisa se adaptar às mudanças na medida do possível, senão a gente acaba, quando um prédio que é parte da nossa vida, né? Que foi aconteceram fatos importantes da nossa vida num determinado local, quando esse local é demolido, a gente corre o risco de ser demolido junto, né? Se a gente não conseguir olhar para frente, né? E aceitar os tempos novos, né, que a vida nos trouxe. E é justamente nessa armadilha, de certa forma, que o Randy, né, o personagem do William Whedon, tá preso, né? É sorte dele, grande sorte dele, que ele tem alguém ali
que é muito resiliente e que vai impedi-lo, né, de ser demolido junto com o passado dele, né, com o grande símbolo do passado, digamos assim, dos dias de ouro da vida dele, né, e tal. Você ia falar sobre a atriz que é a Diane Baker, né? A Diane Baker. Gente, esse episódio... ele é incrível pela atuação, né, obviamente do protagonista, mas a Diane Baker, eu fiquei olhando para aquele olhar profundo dela, né, aquela face, e aí, cara, ela tá em tantas coisas legais, ela tá em Marnie, Confissões de uma Ladra, de 64, O Silêncio dos Inocentes, gente, ela é aquela senadora. Ela é a mãe da Catherine, né? É a Ruth Martin, a senadora, né? Ela tá em tanta coisa boa. Ela tá, por exemplo, né, em várias paradas até muito interessantes, né? Eu tava pesquisando aqui no MDB dela, que ela parece estar aposentada, né? Não tem trabalhado recentemente, mas você vê que ela tá numa história de terror muito famosa, que é aquela, lembra que eu sempre falo de uma história da família assombrada, que antes de ter essa febre dos filmes dos Warren, né, que são o casal paranormal, lembra que eles vão lá para ajudar, né, que teve essa série aí do casal, né, dos Warren, você lembra? Você lembra, vai, porque todo mundo, é que tu não tá vindo na cabeça, né, mas ela tem aquela versão da Casa dos Maus Espíritos, que é um filme, é um filme que realmente você fala, caraca, malandro, que tem o cara até do The Walking Dead lá, que a gente brinca de muito mau gosto, que é o cara ele é abusado pelo cachutinho, né, e tal, né. Porque a Casa das Almas Perdidas é um filme de 91. Ela faz essa atriz é maravilhosa, né. Sim, ela é também a irmã da Anne Frank, né, no filme lá do Diário de Anne Frank. Ela aparece naquele Margot, filme da... Né? Ela aparece no filme da Sandra Bullock, aquele A Rede, que é um filme de 95. Cara, ela é uma atriz super, né, presente, né? E ela tem uma face muito marcante. Então eu acho que aqui essa resiliência dela, que ela tem esse negócio dela querer ajudá-lo, ela quer conversar com ele, a dado momento ela vai atrás dele, ela se preocupa com ele. Sim, ela também é apaixonada por ele, mas ele com generosidade. Eu acho isso muito bonito no episódio, né? Ele fala para ela que ele é muito grato, né? Ele é muito honrado, mas ele não quer, ele não tem condições psicológicas, ele não consegue se envolver com ninguém. Ele está profundamente afundado nesse passado que não volta mais, né? E o jeito que o episódio termina também é muito triste, né? Esse negócio dos caras começarem a derrubar o bar e ele, de repente, ele vai para um outro local mais à frente, assim, e eu não sei se é uma fantasia, né? Aí ele vê as pessoas todas reunidas assim para poder comemorar, para poder agradecer os 25 anos de trabalho dele, né? E eu tive a sensação que aquilo é uma ilusão, né? Enquanto o bar é demolido, ele fantasia estar no local onde as pessoas realmente vissem significado nele, né? De alguma maneira não fossem tão cruéis como o chefe dele foi cruel, né? Demitindo ele, pegando aquele cara mais jovem, só porque ele está num momento difícil da vida dele. Imagina, é por isso que a gente sempre fala nas relações de trabalho, e isso é uma coisa que para mim, eu fico profundamente incomodada quando a gente tem nossos direitos trabalhistas, eles sendo removidos, coisas com as quais a gente lutou muito para conseguir os direitos trabalhistas, as empresas querendo fazer, né, média assim, de que são legais e não são, né, porque que é o pink money e tal, porque eu lembro quando saiu aquele negócio de emprego intermitente, eu fiquei, obviamente, muita gente, a gente ficou passado, né, falou, porra, como assim? Cacete, emprego intermitente. E uma das primeiras empresas a começar a contratar nesse esquema de emprego intermitente foi a Magazine Luiza, né? Porque eu lembro que o pessoal fotografou e tudo. Mas ela muito inteligentemente, ela faz esse lobby, assim, tem esse negócio de não, mas a Magazine Luiza é uma empresa muito humana, né? Porque ela doou tantos colchões aqui, sabe aquele negócio de... Parece que eles mesmos têm
um gabinete do amor deles, né? Onde fica falando as coisas boas que a empresa faz, não só eles, como muitas empresas, né? Então, assim, quando você vê que uma empresa logo de cara abraça, porque quando o Temer entrou, ele saiu, né, ajudando na precarização e na terceirização, e ninguém fala dele hoje em dia. Ele foi um cavaleiro do apocalipse antes do Bolsonaro, né? Esse vagabundo, esse Michel Temer. E assim, você vê que o cara tá, voltando pro episódio, o cara tá 25 anos lá, o quanto ele construiu pra empresa, entendeu? E no momento difícil da vida dele, saca, ele tá sendo demitido. Ele é descartado. Ele é descartado, né? Ele é descartado da maneira mais insensível possível, né? E é muito chocante isso. E aí realmente a gente vendo a maneira como o chefe o trata e o joga fora como se ele fosse uma coisa sem utilidade, a gente, quando vê esse final, a gente realmente imagina que aquilo é meio que uma fantasia, né? Sabe a impressão que me deu? É que será que ele entrou naquele bar ou que na realidade ele entrou no outro bar que estava sendo demolido e foi demolido junto, né? Chegou a me dar essa impressão. Eu fiquei pensando, eu pensei que o episódio ia terminar assim, sabe? Que ele ia se enfiar, se esconder no meio da demolição e ia cair em cima dele, sabe? Ele ia acabar morrendo, né? Porque ele tava num desespero tão grande, né? Esse negócio, as pessoas vão desaparecendo. Ele falava com todos no bar, aqueles fantasmas, né? E as pessoas falam assim, não tem como, Ranch, né? Estão demolindo o bar, né? Então ele se vê sozinho, né? Sem rumo, agora então desempregado. Então você pensa que é o final dele, né? É muito ambíguo esse final, na verdade, né? Mas ao mesmo tempo traz uma reflexão muito boa, né, cara? E quase você não espera. É uma reflexão tão sensacional no episódio. Mas o Rod Serling tem uma sensibilidade muito forte, né? Para essa coisa do ser humano. A gente até comentava quando falava sobre a imaginação. E que ele tinha os episódios onde são os seres humanos mais sofridos, derrotados, entendeu? Onde ele fazia episódios muito emocionantes. E eu acho que aqui no Estão Destruindo o Bar de Tim Riley, ele tem isso, ele traz novamente isso, sabe? De refletir sobre a nossa existência, né? Com toda a sensibilidade, assim, é muito bonito. Então, o Serling, ele, além da imaginação, a gente viu, você até chegou a comentar também, vários episódios onde ele trata dessa relação das pessoas com o passado, né? E eu lembro também daquele cara do trem, né? Que ele vai para a cidade onde ele era criança, né? Isso. Tinha um cara, o publicitário, né? Que ele ficava sonhando que ele chegava numa cidadezinha maravilhosa, isso, né? Isso. Chamada Willoughby, né? Willoughby, aí o cara falava, você quer descer na cidade e tal, que é tudo tão tranquilo, uma cidade antiga, né? Aí no final do episódio, o Willoughby é o nome da agência funerária, meu, puta merda. Isso. Mas eu lembro do outro cara que ele tá de carro, né? E ele vai parar como se fosse na cidade onde ele cresceu. E ele Distância a pé. Isso. Walking Distance, né? A gente gravou com o Alexandre, inclusive. Isso, e aí ele vê a si mesmo criança, reencontra os pais, os amigos, né? Tem aquele também, o Kick the Can, por exemplo. Kick the Can, os velhinhos no asilo, que pelo fato de começarem a brincar, de chutar lata, eles viram criança, né? Depois foi feito o remake também no filme, né? Tá muito bonitinho esse episódio. Isso. Então o Rod Serling, ele tem essa capacidade de evocar nos escritos dele esse conceito da memória afetiva, né? E de momentos da vida das pessoas que tem forte significado para elas, sobretudo no momento de crise, no momento de tristeza ou no momento que você está num beco sem saída na sua vida, né? E esse episódio aqui, que a gente está falando de Night Gallery, ele é mais um em que o Serling faz isso muito bem e de maneira sentimental, sem ser sentimentalista ou sentimentaloide, eu diria, porque ele tem, como você mesma já citou, os diálogos são absolutamente bem escritos, muito interessantes,
Eles não caem no pieguismo, eles fazem realmente uma reflexão sobre a perda, sobre a inadequação em relação ao presente, sobre você ser rejeitado. Tudo isso está na boca desse personagem e de maneira muito tocante, e fala muito para pessoas da idade da gente, sobretudo porque a gente está realmente numa idade em que o passado tem muito peso para a gente, né? E a gente às vezes tem uma certa dificuldade de se sentir adequado, né? Então eu me identifiquei também muito com esse episódio. Eu acho que ele tem uma direção que ela não tenta se sobrepor à história. Ele é bem conduzido, ele é bem dirigido, sem grandes, digamos assim, traços inventivos, mas eu acho que o diretor também ele acerta em deixar a história falar por si, os diálogos excepcionais que o Rod Serling escreve, e sobretudo também dá esse destaque para as atuações, né? Que a Diane Baker e o William Windom estão realmente assim muito bem mesmo. Verdade. E é isso, vamos então para o segundo segmento, que ele é bem curtinho mesmo, né, Marcos? Esse daí é o The Last Laurel, né, o último laurel. A painting which has to do with what happens to men who take a walk into nature's marketplace and exchange certain powers for other powers. The blind, we're told, for example, develop an extraordinary sense of touch. In this case, the story of a man who perfects the art of killing. Our painting is called The Last Laurel. Sim. E aí, você quer comentar um pouquinho? Exatamente. Você tem um cara que ele é o Marius Davis. Ele está numa cama semi-imobilizado, né? Por alguma enfermidade que ele teve. E ele está ali, né, fazendo, né, muito contrariado, com muita raiva, né? Porque ele está conversando com... Eu não lembro se esse cara é o médico dele, o que esse sujeito é dele. É o médico. É o médico, então. E ele tá dizendo ali que ele tá ali, né, incapacitado de andar, de se mexer e tudo mais. E enquanto a esposa dele, que é a Susan, né, que é uma mulher jovem, mais jovem do que ele, bonita e tudo, está traindo ele com o médico. Isso na cabeça dele, né? E ele acha que ela tá traindo com todo mundo, assim, ele tá mega recalcado. Isso, mas especificamente também com o médico, né? E ele, exato, ele é um cara mega recalcado, né? E, enfim, ocorre que o nosso amigo Marius, ele não vai ficar apenas no ódio, né, na força do ódio. Ele é um cara que consegue fazer projeção astral. Ele consegue, né, projetar a alma dele para fora do corpo. E aí ele vai buscar a sua vingança contra o seu médico e a sua esposa que, né, teoricamente estão tendo um caso. Né? Pelo menos isso na cabeça dele. O problema é que, né, 3 pontinhos, esse plano não vai dar tão certo como ele tá pensando. Cara, esse episódio aqui, se a gente tava falando bem do primeiro episódio, esse aqui é reputado como um episódio curto e bobo, com uma premissa paranormal. Esse The Last Laurel, cara, a gente deu risada aqui, porque é muito idiota o episódio, assim. E tal, tem uns atores legais, né? Tem o Jack Cassidy, né, fazendo o cara que é um atleta que tá de cama, né? E cara, basicamente, não tem nem o que falar. É um episódio onde o cara fica falando que vai se vingar da mulher, que vai fazer aquilo, e ele consegue fazer projeção astral. Isso. Aí, tal qual o episódio do Chaves, ele vai começar a tentar sair para poder matar a esposa, né? Isso. E aí, ele pega, né, eu não lembro agora, ele pega um objeto para... Ele pega um castiçal. Isso, ele pega um castiçal e ele vai até o quarto onde estaria a esposa para, né, bater nela até matar. Só que depois que ele desfere um golpe mortal na pessoa que tá na cama, ele tropeça Ele fala, ai meu Deus, o que tá acontecendo comigo? O cara é muito burro, mano. Ele fez projeção astral e bateu no corpo dele mesmo. Ele é muito burro, cara. Isso, matou a si mesmo, né? É muito curto e bobo o episódio de rachar o bico. Eu percebi que ele esbarra num objeto e quando ele olha pro objeto, ele lembra que esse objeto estava no quarto dele, acho eu. Aí ele fala,
É baseado na história The Horsehair Trunk, do Davis Grubb, né? Sim. E é uma adaptação de série. Cara, é tipo assim, poderiam ter deixado pra lá esse episódio, porque tu assistia episódio foda, como foi esse daí do bar, né? Que estão demolindo. Sim. E depois assistia essa besteira, que é o último negócio da temporada. Sim. Meu Deus, é muito bobo. Pra gente não deixar passar em branco, né? A gente pode falar do elenco, né? Que o Jack Cassidy, ele tá num filme. O Clint Eastwood dirigiu um monte de filme na vida, né? E alguns o pessoal nem lembra direito. Mas ele tá num filme que o Clint Eastwood dirigiu e estrelou, que é o Escalado para Morrer. Você vai lembrar desse filme? Ah, sim, tá. Inclusive no MDB dele, né? Isso. O Clint Eastwood é um cara que ele é um professor, mas ele tem uns hábitos muito, muito caros também. Ele coleciona artes, ele coleciona antiguidades. E para manter o custo desse hobby dele, ele trabalha como assassino para o governo americano, para uma subdivisão da CIA. E aí eles falam para ele que ele tem que assassinar um pessoal durante uma escalada numa montanha. E ele tem que assassinar, por exemplo, o Jack Cassidy, né? Que o Jack Cassidy, teoricamente, ele também é um assassino, só que ele trabalha para uma agência rival, né? Agência governamental rival, e putz, isso daí é um filme do Clint Eastwood muito menos conhecido, né? E outra curiosidade, o Jack Cassidy também, ele foi protagonista numa série que chamava Ele e Ela. Ah, He and She, né? Eu vi aqui. Isso. Essa série é o seguinte, era um cara que era o cara e a namorada. Esse cara era um desenhista de quadrinhos. E ele tinha criado um super-herói. O quadrinho dele faz sucesso, isso na série, e ganha um seriado de TV. E esse seriado, quem vai fazer esse super-herói é um ator que é um ator extremamente egocêntrico. E o seriado trata também da difícil relação que esse cara, que é o criador do quadrinho, vai ter com esse ator altamente egocêntrico que vai interpretar o personagem dele. Esse ator também é vivido pelo Jack Cassidy na série, né? E também vale a pena a gente destacar que quem faz a esposa aqui do personagem aqui, é aquela atriz Martine Beswick, que o pessoal deve lembrar dela, que ela é uma famosa Bond Girl, né? Ela tá no 007 contra a chantagem atômica, né? Que é o Thunderball, né? E o 007 contra Moscou contra 007. E também vale a pena a gente destacar que ela tá num outro papel maravilhoso. Você lembra do Médico e o Monstro da Hammer? Ah, sim, pô, sim. Né, que o cara tomava o soro, em vez de ele virar o Sr. Hyde, ele virava, na verdade, a irmã, a Sister Hyde, né? Que era uma mulher assassina, uma mulher serial killer. Sim, eu lembro. E essa personagem também é vivida pela Martine Beswick. Então, eu tava lembrando desse filme, lembrando que ela tá maravilhosa no filme do... É muito engraçado. A Hammer tem uns filmes, assim, maravilhosos, assim. A gente falou muito de Hammer e tal, pra quem quiser, né? Porque a gente tem os especiais de terror, né? Todo ano, né? E a gente fez o especial de Halloween, onde a gente falou muito de Hammer, né? Uhum. Quando foi falar do cinema britânico e tal. É Hora do Chá com 2 cubos de sangue. Olha o título que a gente colocou, que legal. Uhum. Agora, o episódio em si é aquele negócio, né? Ele é realmente curto, ele é quase que uma pegadinha do malandro, né? Bobo, né? Quase um sketch. É quase um sketch. Em termos de direção, ele quando o cara vai fazer a projeção astral, ele usa aquele efeito bem simples de fazer uma sobreposição do cara em cima do cenário, né? E que funciona, beleza, né? Mas não tem nada assim de chamativo. E eu também, nesse caso específico, eu acho que eu não gostei muito da atuação também do Jack Cassidy. O seriado dependeria... Ele não tem muito o que fazer. Aliás, nenhum personagem quase tem muito o que fazer, né? Tem menos de 10 minutos por episódio. Uhum. Então, enfim, é um episódio que ele, assim, ele não tem nada de errado com ele, mas não tem nada de muito certo também, né? Infelizmente. Ó, eu acho que eles poderiam ter terminado só com a história do cara lá do bar, porque aquilo ia terminar numa nota altíssima, né? Eles conseguiram fazer a gente lembrar que fica tendo segmento bobo.
né, na Sim, série, mas sim. tudo bem, né? Sim. E é mais um segmento de marido traído, né? Porque essa série, eu vou te falar que ela tem quase que um cacuete com essas histórias de marido traído, né? É. Mas, enfim. Não, e o Jack Cassidy, ele faleceu em 76, né? E tal. E a série aqui saiu em 71, o episódio que ele participou, né? Então, ele passou, não demorou muito para ele falecer, né? É isso. Então, a gente vai fazer agora, então, o nosso top 3. Por que top 3? Porque, cara, são 6 episódios com alguns segmentos e uma boa parte deles, né? Eu acho que nessa primeira temporada é muito baixa fervura, sabe? Demorou um pouco para sair, né? A série em si, né? E na segunda temporada que eu acho que o bicho vai pegar muito mais. Tem episódios excepcionais mesmo, né? Não que esse não tenha, mas a gente vai fazer aqui um top 3, então a gente vai conversar sobre 3 episódios, né? Eu vou começando de baixo para cima, por grau de importância. Eu começo contigo então, Marcos. Olha, o meu terceiro episódio preferido é o Cemetery. O Cemitério, que é o episódio piloto, é o primeiro segmento, dirigido pelo Boris Sagal, né? Isso. Divertidíssimo, né? Esse episódio. Divertidíssimo. É um dos momentos mais divertidos dessa temporada. Eu acho que ele equilibra. A gente comentou sobre isso, né? Tem um equilíbrio maravilhoso ali entre essa sugestão do horror, né? Um certo tom de um certo humor também. Atuações muito boas, uma direção muito segura, umas reviravoltas divertidíssimas. O Ossie Davis e o Rod McDowell tão que tão nesse episódio. Não dá. Não, legal, eu também concordo contigo. Na minha lista aqui eu coloquei também o Cemitério como o terceiro, número 3, mas não porque ele seja muito inferior, sim em grau de importância. Eu coloquei também porque eu achei que foi uma maneira ótima de você começar a série, cara. Ótima. Você fala, caraca, você fica grudado, né? Quando você vai ver essa parada que o cara, ele mata o tio, né? Pra poder dar o dinheiro. Aí começa a aparecer, o tio era um pintor, e tem um quadro que fica o tempo todo mostrando o cemitério. Aí vai, a tumba do tio que tá pintada no cemitério se abre, aparece um caixão. Depois uma pessoa saindo do caixão. Porra, né? Isso daí é o melhor que há de Cripta do Terror, cara. É muito divertido, assim. Eu também tô no mesmo patamar que você, né? O terceiro vem aqui, que eu gostei, assim, pô, se é pra escolher, né? Eu também recomendo quem tá escutando, quem tá assistindo escolher também, é o Cemitério. E o segundo? Pra mim, o segundo foi o Eyes. Cara, a gente tá muito pau a pau nessa parada aí, né? Também o meu. E você, por que foi? Porque primeiro que eu gostei demais da narrativa. Eu acho que as soluções visuais, inclusive, de narrativa visual, que o Spielberg, que é diretor desse episódio, né, ele encontrou, elas são muito sensacionais, sabe? É muito interessante. O roteiro do Selling é bacana, é um roteiro bem, bem amarrado, mas eu acho que com a direção e a inventividade visual que o Spielberg imprimiu nesse episódio, ele ainda ganhou um tom acima. E aí junta-se a isso a excepcional atuação da Joan Crawford. E aí, pra mim, né, eu acho que é um episódio que tudo deu certo. Tudo, concordo demais, adoro o uso da imaginação daquele negócio, aquela cena, a gente comentou, né, sobre isso, que ela tá no escuro, aí para mostrar isso de maneira visual pra gente, você escuta ela batendo nas coisas, só que ela tá numa sala escura, a atriz, entendeu? Uma sala toda escura, não aparece nada, só que ela tateando pelo apartamento e batendo nas coisas e derrubando. Então, porra, é muito legal. Olhos, se você tá assistindo aqui, né, ou escutando o podcast, pô, dá uma assistida no episódio que tá lá no nosso canal do OK Who, que é muito bom. Concordo muito contigo. E o primeiraço? Então, Olhos, ele só não foi o meu primeiro, porque ele é um episódio também até curto, né? Mas para mim o primeiro é difícil não ser They're Tearing Down Teen Relays Bar, que é o que a gente comentou hoje, né? Foi inclusive um episódio premiado, e apesar dele destoar até certo ponto, porque ele não tem elementos fantásticos, né? Mas eu acho que ele, dentro dessa, que a gente já comentou, dentro dessa tradição
que o Serling, né, que o Rod Serling tem de trabalhar essa coisa da relação das pessoas com o passado, né? Essa mítica do passado onde você era mais feliz, onde a vida era mais dourada e tudo, e as poderosas reflexões que isso tem. O Serling tá meio que até na zona de conforto dele, é algo que ele sabe fazer muito bem. Então esse episódio ele tem uma atuação impressionante desse ator, né, do William Windom. Ele é realmente tocante, ele funciona muito bem como drama, enfim, eu não sei nem dizer se ele, em termos assim de narrativa, ele é o melhor, mas ele é o que me tocou mais, né? Sim. Então eu acabo... Ele também é muito bem feito, claro. Não estou dizendo que a narrativa dele seja ruim e tudo mais, mas ele acaba sendo para mim o mais tocante, e eu gostei demais da interação entre o William Windom e a Diane Baker. Eu apenas concordo com você. E a gente nem combinou, né? Mas olha só, é maravilhoso o episódio. Tudo que eu tinha para falar, falei aqui, né? Até compartilhei assim um pouco sobre esse negócio de tu ser uma pessoa de idade, né, e ver as coisas mudarem. É maravilhoso. E claro, tem episódios aqui que eu acho que merece uma menção honrosa, em nome do trash, o Homem Morto, né, que é o episódio também é o primeiro, que é dirigido pelo Douglas Reis, que a gente adora, né. Era a minha primeira menção honrosa. Ah, é? Não, porque a gente não vai fazer várias menções honrosas, não, porque senão não adianta ter um top 3, né. Mas eu acho esse daí maravilhoso, porque ele é meio absurdo, né, o episódio. Então... Mas eu posso fazer mais 2 menções honrosas? E já tá roubando no jogo, mas tudo bem, vai lá. O The Little Black Bag, porque também tem, né, o Bugs Meredith, é muito... Ver o Bugs Meredith atuando, né, vale a pena. Então, e esse episódio... O Bugs Meredith é aquele ator esquisitíssimo que tá com ele. Isso. E eu gostei também do The House, é um episódio que eu achei que ele também é bem interessante. São esses aí que eu acho que pra mim, e o restante né... E o restante é qualquer negócio, né? A gente comentou a natureza do inimigo, que aparece uma porra de um rato, no espaço sideral, né? O Certa Sombra na Parede, puta, se fosse maior e mostrasse mais Agnes Moorehead, entrava, porque eu sou fã mesmo de carteirinha da Agnes Moorehead. E eu acho que é um episódio que ele tem elementos de terror que não são bem aproveitados, né? Faça-me rir é meio bobo, né, e tal. Tem outros episódios assim, a gente, quando a gente vai fazer um podcast, a gente pesquisa sobre, e a gente sempre vai fazer o assunto ficar mais interessante, porque a gente vai pesquisar, e claro que você não pode pegar um episódio e falar assim, nada nele presta. Sim, tem coisas que prestam. Então a gente vai comentar e conversar e tal. E é isso que é interessante em fazer um podcast assim sobre antologia. Mas assim, os que a gente achou interessantes mesmo é o que a gente mencionou aí. O resto fazem parte do negócio. E como boa antologia tem isso. Você vai, assiste não gostou. Aí, o próximo é maravilhoso. E por aí vai, né? A brincadeira é essa, né, Marcos? Exatamente. Na antologia tem os seus pontos mais fortes, né? Seus episódios mais interessantes e tudo mais. Mas eu diria que nessa temporada, que é uma temporada curta, você até que tem, né, bastante destaques assim, de episódios interessantes e muito bem dirigidos, muito bem conduzidos. Mas eu creio que a gente na próxima vai ter muito mais coisa bacana para falar, né? E também algumas coisas para criticar também. Tenho certeza, né? Com certeza, né? Então é isso, né? Então a gente veio finalizando aqui essa primeira temporada de Galeria do Terror, Night Gallery, lembrando que uma boa parte dos episódios, até da primeira, obviamente, da segunda, estão lá no nosso canal do OKRU. Para quem quiser assistir, depois eu vou lá continuando a fazer o upload também, legendando, né? Porque agora eu tô meio cheia de trabalho, não tô conseguindo, né? Mas, olha, foi maravilhoso, adorei, né? É uma coisa que eu acho que vai render muito papo ainda. E com toda certeza, ano que vem vai ser bem maior. Vão ter mais episódios, assim, para o pessoal poder aproveitar, porque eu acho que foi quase que meio que um gostinho, né, Marcos? Sim, foi uma amostra grátis, digamos assim, do que está por vir aí mais pra frente nas 2 temporadas que faltam da série. Certo. E você, qual foi o segmento ou episódio que você gostou mais?
comenta aí nos comentários. Eu venho finalizando aqui então esse programa. Primeiro agradecendo quem está acompanhando, né? Porque tem muita gente boa acompanhando, incentivando, compartilhando os episódios, nos apoiando, né? Porque apoio de você é fundamental para que a gente consiga, né? Manter os podcasts no ar, continuar fazendo podcast, porque também não adianta a gente fazer o podcast e não conseguir deixar ele disponível para as pessoas, né? E também a gente, por mais que eu faça esse trampo, né? Eu vou fazer Galeria do Terror, eu vou criar um perfil no Spotify para Galeria do Terror. Spotify é muito chato, né? É uma ferramenta que fica derrubando o podcast por causa de música de fundo e tal, né? Então é assim, a gente agradece muito quem está nos apoiando, seu apoio é fundamental mesmo, de coração, né? Obrigada por nos ajudar, por ajudar a gente a continuar comprando equipamento, mandando Pix pra gente. Nosso Pix, por sinal, é apoiomasmorra@gmail.com. A gente usa essa grana para pagar site, comprar equipamento, estamos precisando comprar equipamento, tá? Por sinal, para poder fazer as lives e tal. E a gente está fazendo live. Para quem não está acompanhando, talvez a gente nas redes sociais diariamente, só escuta o podcast. A gente toda quarta-feira, 21 horas, né, famosa 9 horas da noite, estamos fazendo live aí, que é o nosso BPM. A gente tenta interagir mais com as pessoas, conversar sobre coisas mais atuais que estão passando, né? A última que a gente fez foi True Detective. Então, virou podcast, obviamente, mas o legal é você poder aparecer na live, né? Se inscrever no nosso canal lá no YouTube, que é Masmorra Cine, né? E, claro, muito, muito obrigada por participar com a gente de mais esse projeto sobre o querido Rod Serling, né? Que é que tem ele apresentando, né? Sempre um prazer poder vê-lo, né? E tem muita escrita do Rod Serling aqui, né? Sim, é um grande prazer a gente tá de novo, né, acompanhando aí a carreira do Serling, né, e obrigado por você que esteve com a gente aqui nessa temporada, e em breve, né, não tão breve assim, ano que vem, né, estaremos de volta com mais Galeria do Terror para você. Isso, então, para quem tá aqui, quer se atualizar, então estou fazendo ali o meu podcast solo, né, onde eu analiso os episódios da série maravilhosa, né, que é Six Feet Under, aqui no Brasil a 7 Palmos, que tá na Netflix, HBO, Prime Video, mas a facilidade é ela estar na Netflix, né? Então eu vou fazer do segundo episódio, depois vou deixar disponível aqui no canal do YouTube, né? Por enquanto eu tô deixando assim um podcast, sim, só que eu coloco apenas o vídeo e tal, não faço uma edição diferenciada para podcast nem nada, mas eu vou deixar na descrição sempre do vídeo. E mês que vem a gente torna a voltar a falar sobre cinema, pesquisar cinema juntos. Vai ter podcast em março, assim, um projeto até interessante. Vai ter podcast para abril e por aí vai, né? Vão ter os projetos grandes e a gente vai pontuando com os projetos paralelos. Então não deixe de seguir no YouTube Masmorra Cine, se inscrever, compartilhar e principalmente apoiar para que a gente consiga continuar mantendo esses podcasts maravilhosos no ar, né? Lembrando também, é bom deixar recordação, esse ano a gente completa 15 anos de podcast, o que é uma marca maravilhosa, gente, é maravilhosa. Eu não vejo isso, assim, por a gente não ser famoso e tal, que seja uma derrota, não, muito pelo contrário. Eu acho que nós somos muito vencedores no fato de a gente conseguir continuar mantendo a nossa identidade, falar do que a gente gosta, pesquisar o que a gente gosta, né? Então, claro, todo mundo gostaria de poder falar, porque nem o pessoal fala, numa sala muito mais cheia, né? Falar para muito mais gente. Então, por isso que a gente pede, né, que você compartilhe sempre os nossos projetos, para que alcance outras pessoas, seja vídeo do YouTube, seja podcast, que aí a gente chega aos 15 anos, cada vez com mais pessoas podendo conversar sobre cinema. E claro, né, Marcos, né, lembrando aqui as pessoas que sempre quando sair essas séries hypadas também, o House of the Dragon, The Last of Us, né, a gente vai comentar. Você pode ter certeza que a gente vai comentar. Então, se você gosta das nossas opiniões, do jeito que a gente, né, transmite, né, o que a gente pensa sobre filmes, séries, livros, quadrinhos, não deixe de acompanhar o nosso querido Masmorra Cast aqui no Masmorra Cine, tá bom? Então, com isso eu vou finalizando, deixando um beijo, um abraço, e a gente continua nas redes sociais juntinhos aqui
falando só de coisa boa, né, Marco? Exatamente. Vocês fiquem muito bem. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.